Caio, eu vivo uma relação abusiva. Há 1 ano e 5 meses atrás me envolvi em um jugo desigual e pesado. Antes do jugo eu iniciei um processo de expansão da minha consciência quanto ao entendimento e respeito da religião e de Jesus. E você tem me ajudado muito aqui. Abandonei a religião por entender que ela não passa de um mecanismo manipulador da mente humana, dominante e cruel. Serei breve, Caio. Vamos lá então, né, meu amigo? Tenho 27 anos, me envolvi com uma mulher de 23 anos sem nenhuma orientação cristã, muito insegura e rixosa. Ele tem 27, ela tem quanto? 23. 23. Ele descreve ela como uma pessoa sem nenhuma orientação cristã, muito insegura e rixosa. Abandonei minha autenticidade e autonomia e me tornei escravo em uma relação conjugal denominada por minha terapeuta como uma relação de apego insegura ambivalente. Não consigo sair dessa relação porque minha mulher está muito ligada a mim e depende de mim. Nesse período juntos ainda tivemos uma filha, hoje com 2 anos de nascida, 2 meses de nascida. Desde o início da relação vivemos em constantes brigas. Eu já tentei suicídio, Caio. Nos agredimos física e moralmente. Eu perdi 18 quilos. Minha libido baixou drasticamente. Eu sou um rapaz com 1,83 m de altura, pesando apenas 53 quilos. Pelo amor de Deus. O cara tá se envenenando todo dia. Dentre outras perdas, Caio. Dentre outras perdas. Antes da gravidez era assim, durante e depois. Minha filha está presenciando o que eu presenciava com meus pais. Estou reiniciando o ciclo da minha história de vida e retroalimentando isso todos os dias. Eu não entendi essa parte dos pais. Eu também não, cara. Vamos lá, perdi 18 quilos, minha libido baixou drasticamente, sou um rapaz com 1,83 m de altura e pesando apenas 53 quilos, dentre outras perdas. Beleza. Antes da gravidez, durante e depois. Ele está presenciando isso deixa eu ler, deixa eu seguir, vamos ver. Minha filha está presenciando o que eu presenciava com meus pais. É porque ele é de um berço rixoso, Caio. Uhum. E ele é um casal hoje que a filha dele está vendo o que ele viu com os pais. Ele supõe que ela esteja vendo que ela tem 2 anos. Porque ela tem só 2 meses. 2 meses. Novinha, então, isso é só nem distingue ainda. É uma hipérbole. Isso. Vamos lá. É isso mesmo, estou reiniciando o ciclo da minha história de vida e retroalimentando isso todos os dias. Sofre minha esposa, eu e principalmente minha filha, que não pediu para nascer. Caio, me ajude. Como sair Saindo de uma relação abusiva onde você se sente responsável pelo bem-estar de sua mulher e filhos, mas tem consciência de que o relacionamento conjugal só tem trazido sofrimento a todos? Eu poderia entrar em mais detalhes, porém não quis ser tão prolixo. Preciso de um conselho, Deus te abençoe. Muito obrigado, Caio. Ele sofre daquele bondadismo. Bondadismo. Escreva aí bondadismo no meu portal e você vai encontrar um monte de textos que você precisa ler. Ler mesmo para entender a sua doença. E bondadismo. Assim que você postar aí no ar, dê um sinal aqui para o Gabiru, Gabriel, para eu ter certeza. Já botou? Então veja as referências aí a bondadismo. 441 referências a bondadismo. Você deve ler. Também leia o seguinte texto. Procure a palavra cativa. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas? É uma pergunta aí no meu site. Se escrever a palavra cativa, vai achar esse texto provavelmente. Eu quero que você leia esse texto, você precisa lê-lo. São as primeiras coisas que você tem que fazer. Mas apareceu o texto, primeiro texto de 126. Então é o primeiro, vá lá e leia esse texto.
E por último, eu quero falar do diagnóstico da sua terapeuta. A minha sofre terapeuta. De apego inseguro ambivalente. Apego insegura, inseguro, que ele colocou, mas é com inseguro ambivalente. Mas e daí, meu filho? Eu sofro de apego inseguro ambivalente. Tá, isso não te cura. Não. E é uma designação que a gente pode arranjar 10 outras iguaizinhas, significando mais ou menos a mesma coisa. O grande problema de vocês são esses diagnósticos paralisantes, se transformam numa espécie de formol psicológico. O cara fica ali dentro, contigo, imutável, com esse diagnóstico. Não, querido, isso não é karma. Você se viciou nela porque você já era um cara dodói de alma. Antes dela chegar, você já tinha propensão a escolher essa dor. O problema é muito mais sério. A sua necessidade de ajuda é muito mais profunda. A primeira pergunta é por que você casou com ela? E aí a resposta não é objetiva, ela será subjetiva e você ainda não conhece. Isso tem a ver com seu pai e com a sua mãe, que você mencionou no final. Você casou com a sua mãe. Você fez uma reincidência da rixosidade. Você está trazendo, você está karmificando a experiência dos seus pais na sua vida. Foi procurar uma mulher rixosa para viver a mesma agonia. Porque você estava condicionado como um ratinho de laboratório a repetir o experimento paterno. Por isso você entrou nessa. Essa coisa de que depois ela se tornou rixosa ou isso e aquilo. Não, querido, ninguém se torna assim depois, não. Já se é. E você já sabia. Seu auto-engano poderia querer não admitir. Mas você já sabia. E você casou com ela porque ela era assim. A ambivalência é essa. É saber que ela já era assim e detestar o que ela é. Porque ela também representa aquilo que você teve na sua família. Esse é um lado da ambivalência. O outro lado da ambivalência é que você escolhe, como todo bom ambivalente, justamente aquilo que repudia para conviver de maneira imposta, como se fosse a repetição daquilo que você disse, de quem não pediu para nascer. Quando você falou da sua filha, coitadinha, que não pediu para nascer, você expressou o seu coitadismo pessoal por não ter também pedido para nascer naquela casa. Então, a miséria desse ciclo é que ele se repete, embora a gente o abomine, a gente miseravelmente o pratica. Isso faz parte do engano suicida que nos habita. Você mencionou o fato de que no meio disso tentou suicídio. Veja como cada uma coisa leva para outra. Porque o fim desse impasse é a própria vontade de morrer. Quando o cara delibera se encurralar desse modo, ele se encurrala para não ter saída. E por quê? Porque um dos aspectos latentes da angústia dele é essa vontade de morrer que ele precisa justificar de algum modo, ou criar uma razão absolutamente inquestionável para ele fazer tal coisa contra si mesmo. Então você tem que romper com isso se você quiser viver, querido. Se você quiser salvar sua filha, você tem que primeiro se salvar. Dentro dessa casa aí, você está perdido. Você tem que sair desse gueto. Aí você diz, o que eu faço com a minha filha? Você vai ajudar sua filha a comer, a beber, se alimentar, vai usar seus direitos de um homem divorciado, que a lei garante, para pegar a sua filha no fim de semana, para ficar com ela, mas você tem que se cuidar, tem que se alimentar.
tem que ir urgente ao médico, está precisando de ajuda psicoterapêutica mesmo. Eu não sei qual é a sua terapeuta, eu espero que ela seja uma boa terapeuta, porque você está precisando de uma terapia confrontacional, notética. Isso. Que é o que eu faço aqui todo dia, confronto. É botar o cara na parede, confrontar e dizer como Jesus dizia, agora pega, levanta daí, toma o teu leito, põe na costa e vamos andar. Vamos andar. Isso aqui não é um processinho, não. Você vai andar, vai tomar a decisão de se botar em pé hoje e sair daí. É assim, não é processual. Se você for entrar na história do processo, isso vai acabar com 70 anos de idade. É um exagero meu, é claro que vocês não iriam nunca tão longe. Seria uma miséria. Em mais alguns 5 anos isso vai estar desgraçado como você não imagina se você ainda estiver vivo. Uma questão de sobrevivência sair desse casamento. Peça ajuda. Se você está tão fraco assim, peça ajuda. De um amigo, ou então apenas de um bom advogado. E saia disso para se tratar, para se cuidar. Para cuidar da mente, para cuidar do corpo, para voltar a trabalhar, para focar na vida, para sair daí, para quebrar o karma do seu pai e da sua mãe. Essa é uma maldição hereditária, no sentido de que é a repetição cultural do mesmo fenômeno fantasmagórico repetitivo. É a mesma fantasmagoria que tem que ser quebrada por uma decisão. Levanta e sai daí, pela porta, sem ficar argumentando e sem pena de você mesmo nem de ninguém. Vá ler lá o Bondadismo, leia também o Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, e faça o que eu lhe falei. Veja esse recorte umas 5, 6, 7 vezes, entenda o que eu estou lhe dizendo, faça o que eu lhe falei, discirna a sua condição e tome uma decisão, porque só você pode se ajudar. Não adianta dizer, Caio, me ajuda, porque eu não ajudo ninguém. Eu posso dizer o que a pessoa tem que fazer, mas se o indivíduo não se levantar e fizer, nada vai acontecer de bom com você. Absolutamente nada. Nem com você, nem com ninguém. No fim, tudo volta para você. Tudo volta para mim. Se eu não decidir, nenhum bem de Deus em mim se materializará. Nem em mim, nem em você, nem em ninguém. Vem IVTV, o canal é você.